Então, a nossa palestra está a cargo do nosso companheiro Hélio Tinoco Reis, que é da União Espírita Cristã, e ele vai falar para nós a verdadeira fraternidade. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos e queridas aqui da Sociedade de Estudos Espíritas Irmão Tomé, companheiros de outras casas que porventura nos visitem essa noite, em especial aqueles que aqui vêm pela primeira vez. Alguém vindo hoje à casa pela primeira vez? Seja bem-vinda. Mais alguém? Seja bem-vindo também, bem-vinda. E também aos companheiros que vão nos assistir através do canal do YouTube aqui da casa. Então, meus irmãos, a todos nós, uma boa noite. Que possa Deus, em sua misericórdia infinita, nos amparar, nos fortalecer e nos ajudar a transformar essa noite numa noite muito especial, marcante em nossa história de espíritos imortais. Que o que vamos ouvir aqui, em torno do tema a verdadeira fraternidade, possa nos sensibilizar e, acima de tudo, trazer uma clareza de entendimento para que nós possamos, ao longo desse dia ainda e dos próximos que virão, nos desafiar a, entendendo Jesus, procurar utilizar o seu Evangelho em nossa vida. Então, meus irmãos, que a equipe espiritual do irmão Tomé, companheiros invisíveis, presentes aqui, coordenam esse trabalho, que já há algumas horas ou até alguns dias vem estabelecendo um consórcio, um verdadeiro consórcio, um trabalho de equipe, onde foi envolvido também nossos anjos guardiões, a fim de que nós fôssemos convencidos a estar aqui essa noite, para ouvir de novo as informações que nós vamos ouvir. Por certo, esses companheiros conhecem os nossos corações, conhecem nossas mazelas, as dificuldades que enfrentamos, nossas dores desafiadoras do dia a dia, e que tomara que possa eles, então, encontrar em mim um canal possível de trazer eles a informação, para que nós possamos, de fato, compreendendo, sairmos daqui melhores do que estamos chegando. Então, que seja essa noite amparada por Jesus e que nossos corações possam sair daqui revigorados, renovados na fé, no desejo sincero de trilhar o caminho do aprendizado do amor, que não pode ser senão por meio do exercício da caridade. Então vamos ao tema, a verdadeira fraternidade. Meus irmãos, para começar a falar esse tema, nós pensamos em fraternidade e fazemos uma combinação de ideias. Fraternidade verdadeira, existiria uma falsa fraternidade? Existiria uma fraternidade social, conveniente, aparente? Bem certo que sim, mas a ideia nessa noite não é trabalhar essa ideia da falsa fraternidade que nós já conhecemos de alguma maneira, se não dessa encarnação de outroras, mas trabalhar o conceito verdadeiro de fraternidade na visão espírita. Para desenvolver então o raciocínio, o que é fraternidade? Eu fui até o dicionário, os companheiros vão compreender que o dicionário tem uma informação limitada. O dicionário, na ânsia de explicar o que é fraternidade, vai dizer que a fraternidade é amor ao próximo. Um conceito correto, parcialmente correto. Não é tão somente amor ao próximo. Mas na tentativa de ainda ampliar o conceito, vai dizer que fraternidade é afeto demonstrado por quem não se conhece. Vejam que há um conflito. Então, se nós temos uma afetividade, temos um afeto por aqueles que conhecemos, não é fraternidade? Não seria fraternidade? Então o conceito do dicionário ele é incompleto, por quê? Porque, meus irmãos, é difícil explicar coisas que estão linkadas ao etéreo, que estão ligadas àquilo que é subjetivo, que são ligadas ao espírito com simples palavras. Mas houve uma tentativa. E na ânsia ainda mais prolongada de tentar explicar o conceito, o dicionário trouxe alguns sinônimos interessantes. Diz que fraternidade é amor. Aqui acerta. Não completamente, mas acerta. Mas diz que fraternidade também é apego. Vejam então que o conceito começa a ser confuso. Porque o que é o apego? O apego é o amor em demasia. É o amor excessivo. É aquele desejo de posse, de possuir, de ter o outro ou alguma coisa. O apego é uma patologia. Precisa ser tratada. Muitas vezes, meus irmãos, nós vivenciamos uma história, um histórico de vida, onde a nossa história, o nosso bem-estar está ligado ao outro. Uma simbiose patológica, uma doença
psicológica chamada codependência afetiva, que requer e precisa de um tratamento, de um apoio psicológico. Então, fraternidade não é apego. Mas diz ainda que fraternidade é benevolência. Sim, a benevolência, a ação no bem, pode ser impulsionada pela fraternidade, mas não é em si tão somente fraternidade. Assim como também simpatia esteja incluído na fraternidade, mas não é o sinônimo exatamente igual. Assim como também afeto, assim como também ternura. No entanto, nessas tentativas, dois outros sinônimos que eu encontrei, eu achei interessante, porque esses sinônimos fazem muita coerência com a proposta espírita que vamos apresentar nessa noite. Diz que fraternidade é amizade. Então, aquele sentimento de gostar de alguém, pura e simplesmente, sem algum desinteresse, esse amor mais de fraternidade, o amor fraterno, é uma amizade. Então, a amizade tem mais a ver com fraternidade. Assim como também irmandade. Quantas vezes o nosso nível de evolução, os relacionamentos, nos levam a sentir os outros como irmãos. Há uma fala do rei Davi, em um de seus salmos, que ele diz que há amigos que são mais chegados que irmãos. Talvez seja essa a ideia, ainda fragmentada, que podemos começar a trabalhar para desenvolver o conceito espírita. Então, se quiséssemos compreender a verdadeira fraternidade, entendendo o conceito de fraternidade, a gente quer entender agora o conceito de verdade. O que é verdadeira fraternidade? Aí o dicionário foi absoluto. Verdadeira é conforme a verdade. Verdadeira é autêntica, verídica. Então, fazendo uma combinação das ideias, a verdadeira fraternidade seria aquela autêntica amizade, seria aquela real irmandade. Então, o momento em que eu, no meu coração, me sinto irmão do meu companheiro de jornada. Quer ele tenha laços consanguíneos comigo ou não. No entanto, meus irmãos, para aprofundar a ideia, nós queremos trabalhar a verdadeira fraternidade. Então, a verdadeira fraternidade é aquela onde vamos apresentar aqui conceitos da doutrina espírita. Sim, estamos numa casa espírita, os que vão nos ouvir pela internet estão acessando um site de uma casa espírita, então a proposta vai ser exarar as ideias que o Espiritismo traz sobre fraternidade. Com que intenção? De nós aprendermos um pouco mais e nos intelectualizarmos? Não. Também. Mas, acima de tudo, para entendendo o conceito de fraternidade espírita, procurar entender qual é o nosso conceito próprio de fraternidade. E nos questionar, será que o meu conceito é real? É correto? Será que eu não estou trazendo algumas informações que são equivocadas? Que talvez me pensem acreditar, me façam pensar acreditar que tenho sido fraterno, quando na verdade não tenho sido? Então a proposta aqui, meus irmãos, dessa noite, mais uma vez, é a gente repensar a nossa própria história. É trazer os holofotes para a gente mesmo. É nos enxergar e nos questionar. Será que eu tenho conseguido vencer a mim mesmo, vencer o egoísmo e o orgulho e procurar vivenciar uma história de vida onde o outro seja validado? Isso é fraternidade. Então, para começar a desenvolver o tema, eu trouxe uma passagem de Jesus, do seu Evangelho, através de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Os amigos podem acompanhar na tela de projeção. É aquele momento em que, durante o sermão da montanha, um certo jovem aproxima de Jesus e diz: Senhor, ensina-nos a orar. E o mestre diria: vós, quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, e segue com a prece que ficou conhecida como oração dominical, ou então como oração universal. Meus irmãos, será que nós, em algum momento da vida, fizemos essa prece? É bem provável que sim. Mesmo aqueles que se intitulam ateus, ao terem ido a uma cerimônia de um sepultamento, ou um casamento, ou qualquer que seja religioso, nós pronunciamos repetidas vezes a palavra, a oração, e chamamos Deus de Pai Nosso. Se o chamamos alguma vez, é porque nas entrelinhas compreendemos que somos irmãos de todos. Meus irmãos, nós entendemos hoje intelectualmente que somos irmãos de todos. O que nos falta é sentir essa irmandade. Então a irmandade, a fraternidade, não é simplesmente algo a ser confabulado com palavras. É algo a ser trabalhado para sentirmos. O dia que nós sentirmos que somos irmãos,
nós seremos capazes de mudar o mundo. Porque as injustiças não vão mais acontecer, a fome vai ser vencida, a miséria vai ser vencida, não teremos mais conflitos armados, porque entenderemos que se lesamos o outro, que é nosso irmão, estamos indiretamente lesando a nós mesmos. Porque nos pertencemos como irmandade e como uma única humanidade. Mas avançando então no conceito, João registra uma fala de Jesus, no capítulo 10, versículo 16, onde o Nazareno teria dito assim: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Talvez a tradução da sua Bíblia seja: e haverá um só rebanho e um só pastor. Não importa. O que ele está dizendo, meus irmãos, é que nós caminhamos para um conceito, para entender, formatar um conceito aonde estaremos indo na mesma direção. Então nós vamos superar dogmas religiosos. Vamos entender que muito mais além do que uma denominação ou de um conceito filosófico, é preciso nos tornarmos irmãos, nos sentirmos irmãos. Quando isso for possível, quando isso for uma realidade, nós então estaremos caminhando na mesma direção. De termos um único Deus. Um Deus que ama a todos, que nos compreende, nos aceita, entende a minha limitação, entende o meu momento, entende a minha fraqueza e não me condena. Essa é a visão espírita de Deus. Um Deus que entende, que me aceita como eu sou, mas que ao mesmo tempo me motiva a sair de onde estou para um patamar evolutivo maior, inserido na lei de progresso, na lei de evolução, a qual todos nós estamos submetidos. Então haverá no futuro um só rebanho e um só pastor. O meio pelo qual essa informação chegará às instituições e às religiões será através do discurso amoroso e não mais através de imposições e guerras. No passado, quando nós fizemos o cristianismo fracassar, sim, porque o cristianismo não fracassou, mas nós o fizemos temporariamente fracassar, nós procuramos através da guerra obrigar as pessoas a seguirem a Jesus. E o resultado foi uma grande frustração, uma grande revolta. Meus irmãos, não há melhor argumento para convencer ninguém a nada, a não ser através do amor. A atitude do amor é capaz de mudar as situações. Há uma frase de um americano muito famoso que lutou contra a questão do racismo. O nome dele me foge aqui agora no momento, mas é Martin Luther King Jr. Ele dizia que não há outra maneira de transformar um inimigo num amigo se não for pelo amor. Então nós entendemos que esse pastor, ele nos convida a enxergarmos a Deus como Pai de todos. Parece algo simples, não é? Mas como é desafiador, meus irmãos. Como é desafiador enxergar o agressor como nosso irmão. Como é difícil aceitar aquele que comete crimes, ou então que está desencarnado no mundo espiritual, ainda confabulando maldades, projetos para atrapalhar a vida de tantos. Aceitar que esses companheiros são nossos irmãos. Talvez intelectualmente saibamos, mas o desafio dessa noite será sentir. Então, avançando na nossa ideia, no capítulo 18 do livro A Gênese, item 17, Allan Kardec vai trazer um texto extremamente interessante. Acompanhe comigo, meus irmãos. Ele começa dizendo assim: a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Vamos fazer uma parada aqui. Ele está dizendo que no futuro, o sistema de governo que vai dirigir as raças humanas será a fraternidade. Eu fico imaginando nesse período onde vai ser implantada uma nova ordem social de etapas de transição. Então eu fico imaginando que teremos talvez uma democracia fraterna, ou então teremos um parlamentarismo fraterno, enfim, qualquer tipo de governo será alimentado pela fraternidade. E aí então ele vai continuar dizendo: mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, se não assente em base inabalável. Então, para haver fraternidade, é preciso uma base inabalável, sólida. E ele diz qual é a base. E essa base é a fé. Não a fé em tais ou tais dogmas particulares,
que mudam com os tempos e os povos, e que mutuamente se apedrejam. Não aquela fé radical, não aqueles conceitos dogmáticos que nos fizeram matar no passado em nome de Jesus, mas uma fé baseada na racionalidade. Meus irmãos, o Espiritismo, ele tem crescido de forma avassaladora. Podemos usar essa terminologia. Sim, segundo o último censo do IBGE, foi a religião no Brasil que mais cresceu nos últimos 10 anos. E por que tem crescido? Porque nós, meus irmãos, sem aqui nenhuma crítica a outros segmentos religiosos, até porque compreendemos o momento de atuação de cada um deles e valorizamos, mas nós espíritas temos algo que nossos irmãos não têm. Nós apresentamos respostas e respostas lógicas. Explicamos de onde viemos, para onde vamos, por que passamos pelas dificuldades que passamos, e tudo isso de uma forma racional, que merece ser checada, e pode ser checada. E é o Espiritismo, sim, em si próprio, que nos convence. A nossa proposta aqui não é convencer ninguém a ser espírita. Não. Apresentamos o Evangelho do Cristo na visão espírita. E as pessoas entendem. E a nossa ânsia do momento, meus irmãos, a nossa sede de Deus é alimentada quando nós ouvimos respostas que são racionais. Há um tempo atrás, a gente ouvia, por exemplo, tirar dúvidas com nossos pastores evangélicos ou com nossos irmãos do clero católico, nós ouvimos respostas tais quais: esse assunto é da economia de Deus, e ficávamos sem resposta. Ou então, são os mistérios da fé. Nós explicamos racionalmente. Então ele está dizendo que no futuro, que esses apedrejamentos não mais acontecerão, porque nós seremos um só rebanho e teremos como diretriz as informações de um só pastor. Mas ele completa dizendo: porquanto, anatematizando-se uns aos outros, alimenta o antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitará. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Então o Espiritismo vem trazer pelo menos 5 pilares básicos, 5 postulados básicos. Dentre eles, novos conceitos religiosos. Por exemplo, o conceito do Deus que não castiga. Sim, nós inventamos um Deus no passado que era capaz de guerrear, matar, se vingar. Criamos um Deus à imagem e semelhança do homem. Invertemos a fala de Moisés no livro A Gênese Mosaica, a Gênese da Bíblia. No entanto, nós vamos percebendo que o conceito de Deus novo, do conceito espírita, é aquele que diz que Deus não pune. Então, se Deus não pune, por que eu estou passando por dificuldades e situações? Porque nós estamos inseridos em leis. Deus apenas cria leis. E à medida que nós nos ajustamos às leis de Deus, nós recolhemos paz e felicidade. No entanto, o contrário é verdadeiro. Quanto me afasto da lei de Deus, o que eu colho é inquietação, dor e sofrimento. Então, o que eu estou vivenciando hoje de sofrimento, meus irmãos, é fruto das minhas escolhas equivocadas do passado. E eu preciso revê-las e aceitá-las. Esse tipo de raciocínio me faz, ao invés de revoltar com Deus, me faz aceitar a situação e me abre uma possibilidade de fazer uma aliança e pedir ajuda e passar pela dificuldade que eu semeei, mas agora ao lado de Deus. Ao invés de abandoná-lo, revoltado porque não foi bem assim que eu queria, eu entendo que eu sou o agente dessa causa e então, junto de Deus, eu consigo passar mais facilmente. Vai revelar para a gente a alma, meus irmãos, provar cientificamente, a ciência espírita prova que a vida prossegue após a morte. Vai falar para a gente da questão do progresso individual infinito. Meus irmãos, a ideia então do inferno eterno, que nós inventamos, nós incorporamos a Bíblia no ano 400 da era cristã, quando traduzimos a Bíblia do grego para o latim, nós introduzimos voluntariamente para poder manipular as pessoas pelo medo. E essa teologia do inferno não faz sentido. Deus não criaria um ser para que ele queimasse, que ele ardesse num lugar eternamente onde o fogo queima e não consome. Isso é a ideia humana. No entanto, o Espiritismo vem para dizer para a gente que todos nós, quer tenhamos feito o que quer que seja, teremos sempre uma nova chance. A misericórdia de Deus é infinita, ela não termina. Ela, todas as manhãs, ela é renovada, como diz Jeremias no livro Lamentações. Ela vai dizer para a gente que essa manhã ela foi renovada. No entanto, meus irmãos, cabe a gente aceitar essa misericórdia. Quantas vezes Deus que não pune,
Deus que não castiga, nós temos feito de nós mesmos os deuses pessoais que castigam e punem. Somos nós, por não aceitar a misericórdia divina, que temos nos autoflagelado, no sentido inferiores, no desejo de ser punidos, quando Deus nos aceita como somos. Mas ele completa dizendo então, para fechar essa parte, quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém dos homens vem o mal, todos se considerarão irmãos, filhos do mesmo Pai, e se estenderão as mãos uns aos outros. Observe, meus irmãos, uma sequência lógica no pensamento de Kardec. Primeiro, nós nos consideramos irmãos uns dos outros. Depois, num ato contínuo, estendemos as mãos. O que está faltando para estender as mãos? Nos sentimos irmãos. Recentemente eu vi na internet uma pesquisa onde um grupo de cientistas internacionais coletaram amostragem de lixos das principais capitais do mundo. Alguém deve ter visto comigo. E chegaram à conclusão de que 1/3 do lixo mundial é comida desperdiçada. Fizeram contas matemáticas e chegaram à conclusão de que o lixo alimentar, a comida jogada fora, já hoje mataria a fome de todos os famintos. Não falta comida, meus irmãos. O que está faltando? Fraternidade. Então, quando eu li essa passagem aqui, de estender as mãos, eu me lembrei de uma fala em um post da internet, que diz assim: quando todos os homens derem-se as mãos, não haverão mais aqueles que possam empunhar as armas. Nós caminhamos para uma sociedade consciente, racional, que não mais guerreará, mas uma sociedade que vai sim imprimir à sua história um projeto de paz. Há uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, me parece que é o capítulo 20, não me recordo exatamente agora, é o capítulo 20, que diz que as gerações futuras só haverão de conhecer o mal como sendo uma lenda. Nós caminhamos para esse futuro, temos feito a nossa parte. Eu tenho feito hoje o máximo de bondade possível, eu tenho estendido as mãos, eu tenho procurado ser fraterno. Essa é a questão, porque eu quero muitas vezes culpar o outro, responsabilizar o outro, trazer para o outro a responsabilidade que é minha, e tão somente minha. Parece utópico, mas nós podemos mudar o mundo. Podemos sim, fazendo apenas a nossa parte. Apenas a nossa parte. Mas ele conclui então dizendo, essa fé que o Espiritismo faculta, e que doravante será eixo em torno do qual girará o gênero humano, quaisquer que sejam os cultos e as crenças particulares. Então ele está dizendo que esse gênero humano será guiado por essa fé. A fé que não segrega, a fé que não separa, a fé que não censura, mas a fé que une no mesmo objetivo, validando o conceito do Cristo, a ideia do projeto do Cristo, de que um dia seremos um só rebanho e teremos um só pastor. Meus irmãos, não estamos falando aqui de religião. Estamos falando do Evangelho de Jesus, entendido por todos, da forma clara que ele sempre teve, mas que nós, na história, deturpamos. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Podemos seguir? Então vamos avançar. Emmanuel, no livro Fonte Viva, benfeitor espiritual de Chico Xavier, na lição 159, ele diz assim: é necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade, para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Então esse reconhecimento deveria vir através da verdadeira fraternidade, através dessa luz. Interessante que a luz mostra caminhos, a luz ilumina, a luz esclarece, a luz do Evangelho, a necessidade, meus irmãos, que nós temos de entender o Evangelho e entender Jesus, porque se não fizermos assim, se não for por esse meio, nós não nos desafiaremos a aplicar a vida. Enquanto eu não entender com clareza, nós não aplicamos a vida. Não é assim que fazemos. Você tem uma dúvida qualquer com relação a uma receita de bolo, você não faz, porque fica com medo de errar, não é assim? Então, à medida que eu compreendo o Evangelho e Jesus, com essa clareza racional de entendimento, vamos aplicá-lo. E quando pensamos em luz, eu fiz um paralelo com uma outra lição de Emmanuel, a lição 38, agora do livro Palavra de Vida Eterna. Diz assim o texto do benfeitor: as criaturas, ao toque do exemplo e da palavra do Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade.
E a redenção por chama divina começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. A vinda voluntária do Cristo ao planeta foi para nos ascender, nos fazer crescer moralmente, clarear nossas consciências, nos fazer despertar. Então, ao toque e ao exemplo. Meus irmãos, Jesus, nos dias do Cristo, nós não tínhamos acesso a nenhum tipo de tecnologia. Não haviam as redes sociais, não haviam as transmissões de TV em tempo real, nada disso. A escrita era muito restrita, o vocabulário do grego antigo era limitado. No entanto, como foi, por que foi que a mensagem do Cristo chegou até hoje aos nossos corações? Porque Jesus, além de pregar, ele exemplificava, ele vivia. Disse certa vez que nós deveríamos perdoar 70 vezes 7 a cada ofensa. Na sua hora mais crucial, literalmente crucial, do martírio, ele estava pregado na cruz e alguns zombavam dele. E ele disse, dando exemplo de perdão: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Ali cessava a sua fala no seu exemplo. E por isso chegou até hoje. Não seria hora de pensarmos, será que a minha atitude tem, de fato, mostrado se eu sou um cristão ou não? Conhecereis a árvore pelos frutos que ela oferece. Que tipo de fruto tenho dado? Se o meu fruto não é coerente com a minha proposta religiosa, não há problema, não está na religião. Está na minha própria mudança, na minha escolha, na minha seriedade, no meu posicionamento a favor da coerência e da lógica, buscando viver aquilo que eu prego. Mas o texto vai seguir, ele vai dizer então, chama divina, a clarear os obstáculos, caminhos da terra, obscuros caminhos da terra. Então eu me lembrei de João 12, 8, 12, onde Nazareno disse que, de novo eles falavam Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Meus irmãos, quantos tempos mais ainda, quanta dor ainda será necessária para nós reconhecermos que precisamos de Jesus e da sua luz, para compreender esse evangelho sem rótulos religiosos, compreender a essência do amor divino, para poder aplicar a vida e transformar o mundo, o nosso mundo íntimo e o mundo externo, num lugar melhor. Ele se colocou como a luz do mundo. É por isso que Jesus, é por isso que ele é apresentado para a gente na doutrina dos Espíritos, uma doutrina que muitas vezes é questionada se é cristão ou não. Veja, meus irmãos, como sendo modelo e guia para a humanidade. Muito legal, muito bonito, Jesus é o guia da humanidade, mas a questão é, tem sido Jesus o meu guia, o meu modelo? Eu tenho tentado me inspirar nele, minhas ações, eu tenho pensado, eu tenho me perguntado, talvez diante de uma ação qualquer, o que ele faria se estivesse no meu lugar? Meus irmãos, se agíssemos assim, já disse isso aqui outras vezes, com certeza, nós cometeríamos menos erros e acertaríamos muito mais. Nos perguntar o que faria Jesus se estivesse no nosso lugar. E foi por isso, para fechar o raciocínio e aprofundar a questão da fraternidade, que lá no João, capítulo 8 de João, do Evangelho, versículo 32, ele disse que nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. Se a minha verdade, meus irmãos, não tem me libertado, e essa liberdade de quê? Libertação de quê? Dos dogmas do passado, dos preconceitos, da censura, da crítica, dos medos, do mal interior. Se a minha religião, se a minha verdade não tem me libertado, eu preciso repensar o meu conceito. Porque um dia nós conheceremos, e essa verdade liberta, nos faz olhar os outros com um olhar mais humano e aceitar a todos, diferentes ou não, como irmãos que somos. Tudo bem, queridos? Vamos então, para a gente poder então aprofundar a questão espírita, uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 799, Allan Kardec faz uma pergunta muito básica. Ele pergunta assim: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Vamos personalizar isso? De que maneira pode o Espiritismo contribuir com o meu progresso? Diante da pergunta, os amigos espirituais vão responder: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele, o Espiritismo, faz com que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Meus irmãos, o que é mais importante para mim? Onde está o meu verdadeiro interesse? O que é valoroso para mim? Certa ocasião, num sermão chamado da montanha, Jesus disse nos capítulos 6 que nós deveríamos ajuntar tesouros nos céus. Recordam dessa passagem?
de que significam tesouros nos céus? Se não, meus irmãos, aproveitar a oportunidade reencarnatória de conquistar as valências do espírito imortal, as virtudes do espírito, ser mais tolerante, mais paciente, mais amoroso, mais amigo, mais honesto. E ele está dizendo, quando nós entendermos que o nosso valor principal deve ser questões espirituais, nós vamos mudar a nossa tônica. Há uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, o benfeitor falando de preces, ele vai dizer, não exatamente nessas palavras, mas que a coisa mais importante que deveríamos rogar a Deus e todos os dias, deveria ser a nossa melhoria moral. Meus irmãos, viemos ao planeta para evoluir moralmente. Esse é o grande objetivo da encarnação. No entanto, a matéria nos envolve, a gente pensa que é um ser material, a gente quer ter um diploma, um casamento, um patrimônio, válido sim. Mas se o casamento, o patrimônio e o diploma não forem usados para que a gente possa conquistar valor do espírito imortal, nós estaremos desperdiçando oportunidades preciosas. No entanto, no segmento da resposta, ele vai dizer, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o futuro. Se nossa visão, nossos olhos espirituais fossem abertos, meus irmãos, se nós nos lembrássemos dos compromissos assumidos no mundo espiritual antes de encarnar aqui, a gente mudaria o nosso enfoque e os nossos objetivos seriam diferentes e nós avançaríamos. No entanto, limitados à matéria física, acreditando ser um corpo, nós não temos objetivos mais nobres, e sim apenas aqueles mais imediatistas. Prossegue o texto, abolindo os prejuízos de seita, castas e cores, ensina os homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Meus queridos, vejam só, o raciocínio espírita, os companheiros podem depois assistir na internet e rever os textos, copiarem, mas ele está falando de uma grande solidariedade. Não antecede a fraternidade o movimento da solidariedade. É esse movimento, é ser solidários que nos vão fazer unir como irmãos. Então hoje eu não tenho fraternidade no coração ainda. Ou então não tenho no nível satisfatório. Mas eu posso ser solidário? Posso. À medida que nós nos solidarizamos com a dificuldade do outro e agimos em benefício do outro, nós construímos o sentimento de amor e, consequentemente, fraternidade. Meus irmãos, ninguém vai colocar um chip ou então uma memória virtual para que a gente possa ser fraterno. Não. A fraternidade é uma conquista que será feita à medida que nós atuamos na solidariedade. E aí, para fechar essa ideia, a solidariedade é o sentimento de compadecimento com as dificuldades e os sofrimentos de outras pessoas. Quantas vezes, meus irmãos, nos falta isso? Passamos pela calçada e vimos alguém ali dormindo e parece que ele está invisível. Algo é acionado em nós para bloquear aquela visão. Porque para a gente é mais fácil ignorar. No entanto, no futuro, com a consciência mais despertada, nós pararemos e socorreremos aquele companheiro, que é nosso irmão, e que talvez numa condição tal, por conta do egoísmo coletivo, que soma-se a ele o nosso próprio egoísmo. Quer fazer uma pergunta para você mesmo? O que você desperdiçou hoje? Não jogamos comida fora hoje? Jogamos também. Ainda não entendemos. Queremos que o mundo pare de jogar comida fora. Mas nós temos feito a nossa parte. Ou temos sido displicentes também com essa questão. Mas seguindo então para a solidariedade, grande solidariedade, que vai anteceder a questão da fraternidade, no livro Obras Póstumas, no item Questões e Problemas, Allan Kardec vai dizer assim, leiam comigo, meus irmãos, quando todos os homens compreenderem o Espiritismo, compreenderão também a verdadeira solidariedade e, conseguintemente, a verdadeira fraternidade. Então, a atitude solidária que eu posso fazer agora, sentado na cadeira e daqui a pouco eu chegar em casa, vai alimentar o ensino da verdadeira fraternidade, aquela que ocorre no coração. Uma e outra, solidariedade e fraternidade, deixarão de ser simples deveres circunstanciais, que cada um prega às vezes no seu próprio interesse e não no de outrem. Meus irmãos, quantas vezes uma solidariedade artificial, né? Às vezes a gente faz para ser reconhecido para o outro, tá vendo como é que ele é bonzinho?
Puxa vida, ele trouxe 10 cestas básicas esse mês para casa. Como ele é dedicado, não é? Faço questão de abrir a mala do carro e vim trazendo uma a uma. Será, meus irmãos, que isso de fato é fraternidade? Será que eu não estou procurando ali angariar vantagens pessoais, reconhecimentos? O mestre querido nos ensinou a dar com uma mão sem que a outra fique sabendo. A doação anônima, voluntária, sem querer receber nada em troco. Nem vantagens, nem prestígio e nem sequer reconhecimentos. Mas para concluir essa parte e prosseguir no raciocínio da fraternidade, o reinado da solidariedade, então, e da fraternidade, será forçosamente da justiça para todos. E da justiça para todos será o da paz e da harmonia entre os indivíduos, as famílias, os povos e as raças. Então, a paz e a harmonia que nós queremos hoje começa quando eu ajo com justiça. E a justiça é resultado da fraternidade e da solidariedade. Compara, meus irmãos, comigo, raciocínio? Então, se eu quero paz, eu tenho que ser justo. Se eu quero sentir harmonia no coração, eu tenho que ser justo. Indivíduos e também, mais tarde, povos e família. Podemos resolver com essa fórmula qualquer problema familiar. Haja na sua casa com justiça. Haja com fraternidade. Haja com solidariedade. Comece pela solidariedade. Mesmo que a gente não queira. Mesmo que não esteja com vontade de fazer, faça. E a gente vai experienciar no cotidiano resultados positivos. Porque somente, repetindo Martin Luther King Jr., somente o amor é capaz de transformar o inimigo no amigo. Será que é isso que eu tenho feito? Quantas vezes temos imposto nossas ideias, ou então brigado, criticado, censurado? Não funcionou, meus irmãos, e não vai funcionar de novo. A fórmula que funciona é a fórmula do amor. É por isso que Jesus nos ensinou esse amor. Quando ele disse lá que deveríamos amarmos uns aos outros como ele nos amou. Lembra desse? Foram 3 anos, segundo os últimos dados dos historiadores, 3 anos e meio do ministério de Jesus entre nós. E ele, no final de tudo, ele disse, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Mas, irmãos, isso não tem nada a ver com religião. Está muito acima de religião. Nós entendemos isso? As palavras, amai-vos uns aos outros, da forma que eu vos amei. Paulo de Tarso, interpretando essa lei de Jesus, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, ele vai traduzir assim, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então a lei de amor é cumprida pela caridade, pela ação voluntária em dedicação ao outro, sem esperar reconhecimento. Esse tipo de lei, esse tipo de comportamento, levar a carga do irmão é cumprir a lei de Jesus. Será, meus irmãos, que nós temos cumprido a lei de Jesus? Essa lei que ele deixou, de amarmos uns aos outros como ele nos amou, é um mandamento. Será que eu tenho me permitido ser ajudado? Deixarem que leve também a minha carga? Sim, porque é um trabalho duplo. Eu levo, eu me atento para a dor do outro, eu percebo que o meu colega de trabalho ou o meu vizinho está desempregado, e chega a época do material escolar, e eu estou empregado, eu tenho condição financeira, por que não oferecer o material escolar para o filho dele? A ele somente. No momento oportuno. Isso é me preocupar com a carga do outro. Mas algumas vezes, meus irmãos, nós nos protegemos, nos blindamos, de certa forma, como sendo super espíritas. Só ajudamos, né? Todos nós precisamos também, eventualmente, ser ajudados. Então, levar a carga é permitir que o outro me ajude também. Deixar que o outro leve a minha carga é vencer o meu orgulho, o meu egoísmo e a minha vaidade, que é a causa primária de todos os sofrimentos da humanidade. Chegamos ao mesmo lugar, não é mesmo, meus irmãos? Começamos de mesma maneira, chegamos da mesma maneira. Precisamos combater em nós, se não no outro, os efeitos morais em nós e não no outro. Aprendemos errado, combatemos no outro. Diz Jesus no seu Sermão da Montanha, que era necessário primeiro tirar a trave que está em nosso olho, para depois tentar ajudar o irmão a tirar o cisco do olho dele. O que fazemos? Queremos tirar o cisco com a trave do nosso olho. Não vamos ter bons resultados. Mas voltando para o tema e rapidamente seguindo por canto do relógio, capítulo 9 do Evangelho, segundo o Espiritismo, item 4, vai dizer assim, amado ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo.
Guarde esses 2 mandamentos, meus amigos. Amar ao próximo como a nós mesmos. E fazer ao outro o que gostaria que lhe fizesse. Faça só isso. Faça só isso. E a sua encarnação terá sido validada. Somente isso. Não dê ao outro o que você não gostaria de receber. Dê o que você gostaria de receber. Agindo assim, de forma prática, esse é o conceito de caridade. Mas completa dizendo o item 4. A prática dessas máximas é a destruição, tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão entre eles reine a paz e a justiça. Meus irmãos, a gente comunga de uma observação, quantas vezes projetos muito bons, projetos muito bem elaborados pelo governo, por exemplo, que não dão em nada. Sabe por quê, meus irmãos? Porque falta a fraternidade, falta a atitude amorosa. Não é só entregar cestas básicas, é fazer como nós espíritos fazemos, criar uma empatia, perguntar por que ele está passando por aquela situação, se colocar no lugar dele, sentir a dificuldade e procurar, além da ajuda material, entregar também a fé, o otimismo, a esperança, o desejo que ele possa melhorar, o incentivo, a motivação. Não é só entregar cestas básicas, viraria só assistencialismo. O homem, o ser humano, merece mais. Ele merece a cesta básica, sim, mas também o sorriso, o abraço, o olhar nos olhos, o reconhecimento dele como sendo também filho de Deus e, consequentemente, nosso irmão. Mas, meus irmãos, seguindo então, ele fecha dizendo, não mais haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. É esse mundo que nós queremos, de união, de concórdia, de benevolência mútua. Será que é esse mundo que eu tenho feito no meu dia? Será que é esse mundo que eu tenho feito no meu coração? Eu tenho unido, minhas palavras unem, meus irmãos. Minha palavra une, minha palavra motiva, a minha palavra cria acordos? Ou eu tenho sido aquele que muitas vezes tenho ateado gasolina à fogueira? Quando lemos essa passagem, me lembrei do livro Céu e Inferno, e há um relato lá no capítulo 3, item 11, que vai falar de mundos já felizes, mundos que já conquistaram, já passaram pela transição, já passaram pela regeneração, e são mundos felizes. E lá, meus irmãos, diz algo impressionante com relação à fraternidade. Diz assim, nos mundos superiores reina a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo, reina a verdadeira igualdade, porque não há orgulho, e reina a verdadeira liberdade, porque não há desordens a reprimir, e nem ambiciosos que procurem oprimir o fraco. Então o mundo, a terra será um mundo melhor, sim, com a minha contribuição a fazer hoje, ao sair daqui, com aqueles com quem eu convivo. É só isso. Só isso não. É o grande desafio da noite. Não é só ouvir uma palestra. Entender a logística de uma didática de uma palestra. Mas sermos convidados a colocarmos nós mesmos em xeque. Será que eu tenho contribuído para ter esse mundo melhor no futuro? Ou estou só cobrando das autoridades e dos que estão à minha volta? Mas então, mesmo para a gente poder concluir, como é que então podemos hoje começar a exercitar o aprendizado da solidariedade, que vai nos levar a conquistar a verdadeira fraternidade? Gostaria de saber se alguém veio trazendo ovos ou tomates à casa. Ninguém trouxe, não é? Ninguém veio da feira, não, né? Porque eu vou colocar aqui algo na tela, meus irmãos, que talvez não agrade muito. Mas vamos chegar lá. Vamos lá. Para começar, eu quero trazer um texto do livro de Humberto de Campos, capítulo 30, do livro Boa Nova. Vou ler o texto na íntegra e fazer algumas pontuações. Diz assim, em meio a algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam o angustioso transe, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos de leve sobre o ombro. O capítulo 30 tem como título Maria, conta o momento da crucificação, é um capítulo inteiro, vale a pena adquirir o livro e ler esse capítulo. Na impossibilidade de adquiri-lo, na internet tem PDF gratuito, mas vale a pena ler. Uma mão de leve pousou sobre seus ombros naquele momento de angústia. O texto prossegue. Deparou-se-lhe a figura de João,
que, vencendo a pusilanimidade criminosa em que haviam mergulhado os demais companheiros, lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Silenciosamente, o filho de Zebedeu abraçou-se àquele triturado coração materno. Era João, evangelista, o discípulo mais novo do Cristo, indo em direção a Maria, vencendo aquele medo natural da perseguição no dia da crucificação, e indo oferecer um abraço. Segue. Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido e ambos, ao pé do madeiro, em gesto súplice, buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos no cúmulo dos tormentos. Foi aí que a fronte do divino supliciado se moveu vagarosamente, revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento. Meu filho, meu amado filho, exclamou a Marte em aflição, diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. O Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas como se quisesse demonstrar, no instante derradeiro, a grandeza da sua coragem, da sua perfeita comunhão com Deus, replicou com um significativo movimento dos olhos vigilantes. E disse algo que nós já lemos algumas vezes. Mãe, eis aí o teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo, disse, filho, eis aí a tua mãe. Era naquele momento, Jesus dando Maria, sua mãe, como mãe de todos nós. Ficando muito mais claro e específico que nós somos agora irmãos também de Jesus, filhos de Maria. Nesse momento em diante, veja o que diz o autor Humberto de Campos. Maria envolveu-se no véu do seu pranto doloroso. Mas o grande evangelista compreendeu que o mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento da sua obra, nos direcionando a não um amor pontual, que ainda necessitamos ter e trabalhar nele, para um dia sentirmos o amor por todos, indiscriminadamente. Completa, entendeu que no futuro, a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo o egoísmo, e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar. Meus irmãos, nós viemos de uma cultura religiosa milenar, aonde aprendemos a odiar. Diz Jesus no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, os versículos 43 e 44, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aprendemos a odiar. Amar o próximo, para eles, o próximo era aquele que era ligado à família. Por isso a fala de Humberto de Campos é muito atual. Ele está dizendo que a gente muitas vezes pensa, e sim é importante, amarmos a começar pela família. Mas a intenção desse amor limitado e parcial será se ele abranger a humanidade inteira. Então ele está dizendo, então naquele momento, ouviste o que foi dito, aprendemos a odiar. Meus irmãos, eu não sei se alguns sortudos aqui entre nós, talvez estejamos na segunda encarnação como espíritas, mas a grande maioria é a primeira. Para a gente, meus irmãos, esse evangelho, visto dessa forma, é muito novo. É desafiador, uma religião que tem 161 anos, talvez uma das mais novas do mundo. E a mais principal delas. Porque tenta, com um trabalho árduo, resgatar a mensagem simples de Jesus. Simples e desafiadora. No entanto, ele complementa o texto dizendo, Humberto de Campos, serão, se não também, além da família, se não também para com todos os necessitados do mundo. E que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real ou verdadeira, para que a assistência recíproca se praticasse na terra, sem serem precisos os edifícios exteriores, consagrados a uma solidariedade claudicante ou manca. Então ele está convidando, dizendo para a gente que esse amor
essa fraternidade deveria fazer parte de um contexto de conceitos de todos nós. Utopia? Não. Requer trabalho? Muito. Requer uma dedicação pessoal? Sim, a única que eu posso fazer, meus irmãos. Nós cometemos um erro grave, também um segundo erro grave, é querer mudar os outros. Primeiro, enxergamos os erros alheios. Esquecemos de ver os nossos. Não é? E segundo, nós queremos que o outro mude. E mude da nossa maneira. Meus irmãos, há duas coisas na história da humanidade que não podem ser mudadas. A primeira delas é a nossa história. Não dá para mudar. Chico Xavier tem uma frase que diz que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Ninguém pode. Mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Aceite o seu passado. Aceite sua história. Não tem como mudá-la. Mas daqui para frente, traga dessa história aprendizados que te façam mudar o seu futuro. Decidindo melhor agora. Outra coisa que não dá para mudar é o outro. Não podemos mudar o outro, meus irmãos. Nós podemos mudar nós mesmos com muito trabalho. Mudar o meu conceito e a mim mesmo eu posso mudar sim. Com trabalho e dedicação. E talvez a minha mudança motive o outro a querer mudar. Não tente mudá-lo. Mude-se você próprio. Com trabalho e com esforço. Então essa mudança nos levaria à transformação do mundo, aonde o principal modelo a ser transformado somos nós mesmos. Nesse mesmo texto de Maria, no final ela vai deixar uma frase dizendo assim: tudo passa, mas o que não pode passar é o desejo da construção do reino de Deus em nossos corações. Então, de forma prática, meus irmãos, Emmanuel vai definir para a gente, em duas de suas lições, como que podemos efetivamente começar a praticar a verdadeira fraternidade. A solidariedade que nos levará à construção e aquisição da verdadeira fraternidade. Tudo pronto aí? Podemos começar? Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira caridade. Então, a família que estamos agora, os relacionamentos que travamos hoje, sociais, empresariais, são laboratórios preciosos para que eu comece a desenvolver e trabalhar solidariedade, que um dia me levará à aquisição do conceito completo de fraternidade. Aí sim ela será a verdadeira fraternidade. Olha o complemento de Emmanuel. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade, na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Tolerância, bondade, compreensão, paciência, valências morais a serem desenvolvidas no espírito mortal como meta, como motivo pelo qual viemos ao planeta. Laboratório para essa experiência, família. Um texto complementar. Esse Emmanuel, que tem uma linguagem muito amorosa, é até um pouco duro. Livro Pão Nosso, lição 117. Diz assim: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Então eu penso que aqui a maioria presente enfrenta uma luta familiar. Raras são as exceções, raras, né? Essa luta consiste na possibilidade de nós desenvolvermos a nossa redenção. O texto prossegue de Emmanuel. E esta indagação lógica deveria se estender a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Aos discípulos sinceros. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Né? Quantas vezes lá fora somos maravilhosos, pessoas de um coração imenso, mas em casa nos tornamos uma espécie de tiranos do lar. É hora, meus irmãos, de tentar, naquele processo de coerência, sermos o mesmo em casa ou fora de casa. Me recordo aqui de uma história em que certa família teria ido a uma igreja e não quiseram ir embora para casa. E o pastor perguntou: meus irmãos, vocês têm que ir para casa? Não queremos ir não.
Queremos morar aqui na igreja. Aí, pastor, mas por que quer morar aqui? Ah, porque papai aqui é muito bom, né? Talvez falte, meus irmãos, essa ideia, essa coerência de tentarmos aplicar o evangelho em todos os momentos. É fácil? Quem disse que era fácil isso? Desafiador. No entanto, meus irmãos, é motivo pelo qual viemos ao planeta. Entender melhor Jesus, a sua lei de amor, e trabalhar para que um dia fraternidade seja um sentimento que nos pertença. Para pensar em terminar, começar a terminar, eu trouxe duas passagens, meus irmãos. A primeira delas, coloquei a imagem de Jesus, esse pastor amoroso, que quer conduzir o seu rebanho, nós, pelo caminho da luz, pelo caminho da conquista espiritual, pela conquista da paz e da felicidade. O primeiro texto é de palavras dele próprio em João, capítulo 15, o versículo 15. Capítulo 15 é aquele versículo é aquele capítulo que ele vai dizer que ele é a videira, e que o Pai é o lavrador e nós somos seus ramos. E vai dizer que um ramo não pode dar frutos se não estiver ligado à videira, linkado com ele. E no capítulo versículo 5, no final vai dizer, porque sem mim nada podeis fazer, e temos, meus irmãos, em nome do egoísmo, tentado fazer da nossa maneira, e temos nos frustrado de novo. Mas no capítulo 15, versículo 15, ele vai dizer assim, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Jesus quer a nossa intimidade. Ele quer de nós as palavras honestas, sinceras, dizendo, Senhor, eu não estou legal, hoje acordei com raiva de fulano, de ciclano, mas me ajuda a vencer esse sentimento inferior. É essa prece que é ouvida. Ele nos trata como amigos. Ele nos reconhece como seus irmãos mais novos, ainda deficitários, necessitados de luz e de paz, e nos motiva a seguir adiante para um dia sermos da forma que ele foi. Não foi equívoco, não. Ele disse assim, vós farei as obras que eu faço e ainda sereis capazes de fazê-las maiores. Ele reconhecia em nós, além da limitação que nós vemos, somente vemos em nós. Ele enxerga o ser luz que seremos um dia, mas que precisa ser construído com o que eu fizer hoje, na solidariedade, na caridade, para alimentar a construção da fraternidade. Mas mesmo assim, meus irmãos, se a gente não conseguir ainda, não devemos nos sentir inferiores por isso. Tentemos mais vezes, insistamos. Diz os filósofos que o erro não existe, o erro é apenas uma etapa do acerto. Continuemos firmes na caminhada. Não desistamos. E mesmo assim, nessa hora de talvez de desafio, de sofrimento, de dor, há uma fala do rei Davi, nos Salmos 27, capítulo 10, quero encerrar com ela, onde Davi dizia assim, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Meus irmãos, Jesus não nos deixará sozinhos nunca. Não importa o que eu esteja vivendo, não importa o que eu fiz. O que importa para Jesus é o meu desejo honesto e sincero de tentar querer amanhã ser um pouco melhor. E é essa atitude que vai me alimentar a um processo de vigilância, de monitoramento, de esforços, de dedicação, que inevitavelmente produzirão os resultados que nos farão um dia perfeitos como Ele. Então, que a verdadeira fraternidade, meus irmãos, possa tornar para cada um de nós uma meta. Não uma meta a ser conquistada no futuro, mas ser conquistada agora com a atitude que nós viermos a tomar. Então que Ele, o amigo divino, conforte e console nossos corações e nos dê muita paz e muita luz. Muita paz.